E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao conceito de trabalho. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Utilize o princípio dos trabalhos virtuais para obter as condições de equilíbrio da alavanca e do plano inclinado. Para isto, imagine que um pequeno deslocamento compatível com os vínculos a que estão sujeitas é dado às massas e impõe a condição de que o trabalho realizado nesse deslocamento, o trabalho virtual, deve ser nulo. Para resolver o item A, observe a figura ilustrada no quadro. Eu vou começar admitindo que a massa M1 sofre um pequeno deslocamento H1 na vertical e para baixo. Ao mesmo tempo, a massa M2 sofre um pequeno deslocamento na vertical e para cima. Utilizando o princípio dos trabalhos virtuais, eu posso escrever que o trabalho devido ao peso P1 mais o trabalho devido ao peso P2 tem que ser igual a zero. Consequentemente, nós vamos obter M1 vezes G vezes H1. Observe que a força-peso está na mesma direção e sentido do deslocamento, justificando o sinal positivo, mais a massa M2 vezes G vezes o deslocamento H2. Observe que a força-peso agora está na mesma direção, porém sentido oposto ao deslocamento sofrido pelo bloco de massa M2, justificando o sinal negativo. A soma dos trabalhos virtuais deve ser nula. Sendo assim, a gente obtém, então vamos lá, M1 vezes H1 é igual a M2 vezes H2. Eu posso simplificar aqui o módulo da aceleração da gravidade local. Muito bem? Sendo θ um ângulo pequeno, eu posso confundir H1 com um arco de circunferência de raio L1. Da mesma forma, como θ é pequeno, eu posso confundir H2 com um arco de circunferência de raio L2. Sendo assim, eu posso obter a seguinte relação. O ângulo central, representado por θ, é igual ao comprimento do arco dividido pelo raio. Da mesma forma, o ângulo central é igual ao comprimento do arco dividido pelo raio. Logo, vemos que H1 é igual a θ vezes L1 e H2, pelo mesmo raciocínio, observe o quadro, é igual a θ vezes L2. Levando esses dois resultados na igualdade acima, vemos que M1 vezes H1, que é L1 vezes θ, é igual a M2 vezes H2, que é justamente L2 vezes θ. Muito bem. Simplificando o ângulo θ, obtemos, enfim, a condição de equilíbrio do sistema em questão. A condição é M1 vezes L1 tem que ser igual a M2 vezes L2. Observe no quadro o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora para o plano inclinado. Observe o quadro mais uma vez. Eu vou admitir que a massa M1 sofre um deslocamento ΔS nessa direção e sentido. Consequentemente, a massa M2 sofre o mesmo deslocamento nessa direção e sentido. Vamos agora impor a condição de que a soma dos trabalhos virtuais deve ser nula, para que a gente possa obter a condição de equilíbrio do sistema em questão. Observe o seguinte: o trabalho devido à componente tangencial da força-peso no bloco de massa M1 mais o trabalho
devido à componente tangencial da força-peso no bloco de massa M2, deve ser igual a zero. Muito bem? Sendo assim, eu posso escrever que P1 vezes o seno de θ1 vezes ΔS. Observe que P1 seno de θ1 se encontra na mesma direção e sentido do deslocamento, justificando o sinal positivo, mais, observe agora o porquê do sinalzinho de menos. Então, nós temos P2 vezes o seno de θ2 vezes ΔS acompanhado do sinal negativo, pois agora a força peso, ou melhor, a componente tangencial da força peso no bloco de massa M2 forma um ângulo de 180 graus com o deslocamento. A soma dos trabalhos virtuais deve ser igual a zero. Logo, M1, G1, seno de θ1 vezes ΔS tem que ser igual a M2, simplesmente G aqui, M2 vezes G, vezes o seno de θ2 vezes ΔS. Simplificando a aceleração da gravidade local e o deslocamento ΔS, vemos que a condição de equilíbrio é a seguinte: M1 seno de θ1 tem que ser igual a M2 seno de θ2. Observe no quadro, mais uma vez, os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.